Fala galera, meu nome é Anderson, tenho 24 anos. Estou fazendo esse vídeo para contar um pouco da minha história, que foi que houve comigo, que doença eu tive, tá certo? E também no objetivo de atingir pessoas que estão passando por esse problema, ou tem pessoas que têm familiares também que esteja internado ou passando por essa dificuldade que eu passei, certo? Eu tive uma doença muito rara chamada Síndrome de Guillain-Barré. É uma doença autoimune, né, que atinge seus nervos periféricos e deixando você sem os movimentos do seu corpo. Também pode atingir o seu sistema respiratório, nos piores casos, que foi o meu, né, que atingiu o meu pulmão. Então eu vou falar um pouco do início, tá certo? Para que vocês entendam também como foi minha recuperação. No mês de novembro, mês retrasado agora, inclusive é recente, tem mais ou menos 2 meses, eu tive essa doença, né? E aí começou com o seguinte: eu na segunda-feira, quando eu acordei de manhã, eu fui urinar. E aí eu não consegui urinar, tava com muita dificuldade. E aí a bexiga foi só enchendo. E a gente sabe quando a bexiga enche, junta um monte de bactérias e aí você fica vulnerável à infecção. E aí eu fui pro HGE. Tirei a urina por sonda e aí vim pra casa. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, quando eu acordei de manhã e que eu fui urinar, aí eu já senti o primeiro sintoma. Eu tava com as pernas fracas. Eu fui andando com dificuldade, tentei urinar, não consegui de novo. Fui pro HGE na terça-feira. Tirei a urina por sonda de novo. Vim pra casa. E aí na quarta-feira, quando eu acordei, foi onde eu já não sentia mais as minhas pernas. Na quarta-feira de manhã, eu tava com uma febre muito alta, não conseguia sentir minhas pernas, meus braços, já tava todo praticamente paralisado. Tava um pouco consciente ainda, né? Aí meu pai pegou o carro, me colocou dentro do carro. A partir do momento que ele me colocou dentro do carro, ali eu já apaguei, ali eu não lembro de nada, ali eu já tava praticamente em coma. E aí eu fui pro HGE. Cheguei no HGE, minha situação só piorou. Passei quinta e sexta lá, minha situação piorou, meu pulmão já não estava querendo responder, fui transferido para Santa Casa. E foi aí onde eu fiquei 11 dias em coma, certo? 11 dias em coma sem responder nada, nada sem mexer nada. Mas a gente sabe que tudo é possível, né? E minha mãe perguntou ao médico, quando eu estava em coma, minha mãe perguntou ao médico quanto tempo de recuperação é, tal, se eu vou ter alta, quando é, essas coisas. Aí o médico falou pra minha mãe: olha, nós não temos previsão de alta para ele, e o tempo de recuperação dessa doença geralmente é de 6 meses a 1 ano, se tratando na UTI internado. E aí minha mãe já ficou já mais triste ainda, né? Que eu já tava naquela situação. E depois de 11 dias foi onde aconteceu o milagre, né? Eu abri o olho, eu acordei, abri o olho e imediatamente ali eu agradeci a Deus. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Porque quando eu acordei eu estava consciente, porém eu não conseguia mexer as pernas, não conseguia mexer os braços e também estava todo entubado, cheio de aparelho. E eu não sabia o que estava acontecendo e nem o que ia acontecer dali para frente. Mas ainda assim eu agradeci a Deus só por eu ter só por abrir o olho. Eu já agradeci. E eu não mexi as pernas, e aí depois de um dia que eu fui normal me tratando, passou um dia, aí eu no outro dia já tava conseguindo mexer o pé um pouquinho. Aí eu já me alegrei, porque assim, quando eu acordei eu pensei que eu ia ficar paralítico, né? Porque eu não tava mexendo nada e também não sabia o que tinha acontecido comigo. Aí dia após dia eu ia recuperando o movimento das minhas pernas na UTI. E aí eu fui recuperando, mexendo, aí conseguia mexer os braços, até que eu consegui escovar o dente sozinho na UTI, conseguia comer só. E aí só foi melhorando, né? E aí antes disso, né, aí
passaram mais uns 9 dias, aí os médicos me desentubaram. Aí quando eles me desentubaram, aí foi onde melhorou tudo, né? Porque o meu pulmão ele já começou a respirar normal, sem aparelho, consegui dormir bem, porque você entubado você não consegue dormir bem. Consegui dormir bem, já consegui me alimentar, beber muita água, porque o que eu mais almejava era beber um pingo d'água quando eu estava entubado. Quem passou por isso sabe, é muito ruim, você só pensa em beber água. E aí bebi muita água, comia bastante, e aí só foi melhorando. Porém, quando eu tive alta, eu ainda não andava, eu tava com as pernas fracas ainda, tava movimentando assim os pés e tal, mas ainda tava com a perna fraca. E eu saí pra ter alta de cadeira de rodas. E aí a médica me passou 30 sessões de fisioterapia. E aí eu vim pra casa, comecei a ir pra fisioterapia. E aí com 3 sessões mais ou menos eu já começava a ficar em pé. Não andar, mas em pé, né? Com ajuda. Depois de mais 3 sessões que eu fiz, aí eu já comecei a dar os primeiros passos de andar já. Dando os primeiros passos. Depois eu fiz mais 3 sessões, comecei a andar com 2 muletas. E aí eu fiz a 10ª sessão, eu já estava andando com uma muleta só. E aí, com o passar do dia, eu comecei a andar sem muleta. Então já comecei a andar normal, né? E antes disso, gente, eu tinha feito o tratamento, né? Que é para essa doença, graças a Deus hoje tem tratamento. Mas antes não tinha, por isso que tinha gente que ia a óbito. E é 2 tipos de tratamento, um através de medicamentos e o outro é o plasma, que foi esse que eu fiz, o plasma, né? Que é como se fosse a hemodiálise. E aí eu fiz 8 sessões em coma e fiz mais 8 sessões para ter alta. Uma semana antes eu fiz mais 8 sessões de plasma e aí eu tive alta. E aí é onde tudo mudou, né? Porque a gente que passa por esse momento sabe que é muito difícil, porque imagina, eu novo, jogava bola, tocava bateria, fazia um monte de coisa, de atividades, academia, e de repente você acordar e tá sem os movimentos das pernas, é muito difícil, entendeu? Então, mas graças a Deus, através do milagre, eu acordei e minha recuperação foi muito rápida. Tanto é que os médicos nem acreditavam assim, os enfermeiros e tal, porque minha situação era muito precária, né? Então eles imaginavam que a minha recuperação ia demorar bastante, entendeu? Aí, mas graças a Deus eu tive alta com 28 dias, onde o médico falou que eu ia ter 6 meses a 1 ano para se recuperar. Em 28 dias eu tive alta, né? Não deu nem um mês. E foi através do milagre de Deus mesmo. A gente que acredita em Deus sabe que nada é impossível, né? E você que está passando por esse momento, ou tem um familiar que está internado com esse mesmo problema, acredite, né, que essa doença ela tem cura. E nada é impossível. A recuperação dela pode ser muito mais rápida do que a minha, porque já teve casos de pessoas se recuperar em 2 semanas, mais ou menos. Mas isso depende da força de vontade da pessoa, né? Você que está passando por esse momento, que já teve alta, que está na fisioterapia, tenha muita força de vontade, porque uma dica que eu vou dar a vocês aqui: não se baseie na recuperação dos outros. Eu não quero que você se baseie na minha recuperação, nem na recuperação de fulano de tal, porque cada um tem a sua recuperação. Eu me recuperei em 28 dias, você pode se recuperar em 20 dias. Isso vai depender muito da força de vontade da pessoa. Não relaxar, não ficar na cama o dia todo deitado, porque quando eu tive alta, eu não queria saber de cama, porque eu já estava na cama lá na UTI. Então quando eu cheguei aqui, eu só queria viver no sofá ou na poltrona, sentado em algum canto, se locomovendo, se esforçando. E aí minha recuperação dia por dia foi melhorando. Então é uma dica:
você que está passando por isso, não dê corpo mole. Faça a sua fisioterapia direitinho, chegue em casa, faça exercício para você ir melhorando dia após dia, né? Então, acredite na sua recuperação, assim como eu acreditei na minha. E nada é impossível, você pode se recuperar muito rápido, tá certo? Assim como eu me recuperei. E esse vídeo só foi para motivar algumas pessoas que passaram por essa dificuldade ou estão passando, ou até uma dificuldade semelhante, tá? Mas graças a Deus está tudo bem, eu voltei, tô andando normal, só falta fortalecer um pouco mais os músculos, né? Até porque tá recente. E voltei a tocar, voltei a dirigir, tô com minha família, tô andando, tô vivendo, voltando a viver o que eu vivia antes, porém valorizando coisas que eu não valorizava, né? E muita gente não costuma valorizar, por exemplo, um copo d'água que você bebe, um ar que você respira, porque a gente que passa por esse momento, a gente aprende muita coisa. Dá valor a pequenas coisas que a gente não dava antes. Você acordar, abrir o olho e ter seus movimentos. Isso você tem que agradecer bastante. Então, graças a Deus eu tô bem, tô andando. Você que tá assistindo esse vídeo, tá passando por isso, acredite e tenha força de vontade, que no instante você se recupera, beleza? Então, se eu falei alguma coisa errada aqui, me perdoa, pode me corrigir, tá certo? Se você gostar do vídeo, desculpa aí a zoada, mas se você gostar do vídeo, pode curtir, tá certo? E compartilhar aí com seus amigos ou com alguém que esteja passando por essa situação, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.